Tem uma história aqui que a gente pulou, que foi a prisão do José Carlos Gregório, Ah, o gordo assaltante de banco. Você estava onde quando fez essa prisão? José, eu estava no Lucói nessa época. Como é que foi a coisa? Naquela época, teve um período que eu estava estruturando o Lucói, que havia muito assalto a banco. Aqui no Rio de Janeiro é episódio, tem período que tem muito assalto a banco, outros períodos não tem. Então, o esforço de todos os órgãos policiais tinha que ser canalizado para prender os assaltantes a banco. E aí, assaltaram um banco lá em Bacaxá, lá em Saquarema, um Banerje, era Banco do Estado do Rio de Janeiro, que depois passou para Itaú e tal. Assaltaram o banco, que era do Estado, e, na verdade, é um período em que a Polícia Militar tinha um convênio com o Banerje de colocar PMs para proteger os Banerjes. Muito assalto, botaram o PM lá. Aí eles assaltaram com todo o PM lá, um grupo de bandidos ousados, dirigido pelo José Carlos Gregório Gordo, lá em Bacaxá, lá em Saquarema. E aí, pegaram um policial da cabine, botaram no chão, roubaram, pisaram em cima dele, chutaram o rosto dele, enfim. Não mataram, mas desmoralizaram. E aí, o que acontece? A ordem do comandante-geral era o nosso núcleo caçar essa quadrilha, prender essa quadrilha. Eu estava baseado ali no ponto zero, onde foi base do grupo de operações especiais também do Boneste, e depois também foi base do Nucói, um período que faltavam instalações para trabalharmos. Ficamos ali naquele quartel do antigo 22º Batalhão da PM. Hoje em dia é uma prisão, é um presídio. E ali era a nossa base, o prefeito deu ordem, olha, transfere a base de vocês, o efetivo era pequeno, 60 homens, para o 7º Batalhão em São Gonçalo, que a quadrilha está operando naquela região agora. Eu quero a prisão desses homens. Era o general Newton Cerqueira, que foi comandante-geral da PM, aliás, um grande comandante, e depois passou a ser o mesmo secretário de segurança, que tivemos um probleminha lá. Mas era um grande profissional. Aí determinou, missão dada, missão cumprida. Em 24 horas eu transferi a nossa base para o 7º Batalhão e começamos a operar naquela região. E dei ordem às equipes capturar esse Gregório e a sua quadrilha. Prenderam alguns e o Gregório não foi preso. Não foi preso. Aí eu consegui ver o seguinte, aí eu pessoalmente, eu sempre tenho umas intuições assim que dá. Aí eu fui para o presídio lá em Bangu, pedi aos diretores para me tirar os assaltantes de banco, que estavam condenados, assaltantes com carteirinha assinada de assaltante de banco, que eu queria conversar com eles. Ele tirou. No gabinete dos diretores do presídio, eu comecei a dialogar com os caras, a fazer algumas perguntas, levantar dado, Bom, e foi um tempo que o Gregório estava preso, mas conseguiu sair da cadeia, lá em Bangu. Aí eu levantei dado com alguns outros presos, e comecei a ter informações importantes que eu podia passar para as equipes operacionais para que eles tivessem mais êxito na captura dos caras. Dados da atuação dele, para onde é que eles iam. Eles não falavam tudo, mas algumas coisinhas que eles falavam, eles escondiam o jogo. Mas eu comecei com 5 ou 6. Os dados que eles passaram, eu entendi mais ou menos as coisas, passei para as equipes e rodaram. De 6 caras, bandidos que assaltaram o Bané de Bacaxá, 5 foram presos. O Gregório, ele foi preso também não pela minha equipe só, tinha uma equipe da área da Polícia Civil e do batalhão da área que somaram com o pessoal, prenderam o Gregório. Aí eu tinha que interrogar o Gregório. Ele disse, chefe, não tem problema, eu sei o que é isso, eu escolhi a minha vida, aquela coisa toda, os senhores estão na de vocês, eu estou na minha. Eu falei, tudo bem. Gregório, vamos conversar. Tá legal. Só fala o seguinte, pode conversar comigo lá em Niterói? Que ele tinha um esconderijo lá em Niterói. Pode. Tá legal. Olha só, mais uma coisa eu vou pedir ao senhor. Posso conversar no campo de futebol? Eu falei, tá maluco? Conversar numa sala, sentado ali, algemado, no campo de futebol. Olha a cabeça do cara. Aí eu levei para o meio do campo de futebol, só o senhor comigo.
Pode ser, pode. Botei 2 cadeiras no meio do campo do 12º batalhão e comecei. Então, essa loucura do Gregório. Eu falei, tudo bem. Mas ele tinha... Aí conversei, estranhei alguns dados dele, papai, ele muito malandro, não falava tudo. Bom, no final apresentei a ele, devolvi ao delegado que estava na delegacia, inteirinha, aquela coisa toda. E aí acabou o negócio. Passou algum tempo. O Gregório foi condenado, fugiu de novo. Fugiu. Ele era especialista em fechadura, tranca, ligação direta em carro, em qualquer coisa, lancha. O cara era terrível. O Gregório foge e tal. Aí eu falei, poxa, o cara me conhece. Tem um ex-policial bandido que trabalha com o Gregório, da PM. Agora eu vou ter que tomar cuidado que esses caras estão na bronca. Nem bem o Gregório, o bandido, mas o policial, o ex-policial bandido. Eu sabia o porquê. Aí eu morava no Grajaú na época, e certa feita eu saí, eu estava em casa, e sempre antes de eu dormir à tarde, eu abria a cortina, primeiro andar, olhava lá abaixo, a maré como é que estava, tal, que no Grajaú tem umas ruas cheias de tabarineiras, e ali o pessoal para os carros ali. Tem uma rua aqui, outra aqui, aquele canteiro central para os carros. Eu vi o ambiente meio... Farejei uma suspeição, tem alguma coisa que não está legal. Eu já estava de orelha em pé, que os caras iam querer fazer alguma armação comigo. Eu olhei aquela coisa toda, tal, aí vi, o carro abriu a porta, a luz do salão acendeu, eu vi ali dentro quem? Gregório e esse ex-policial, o bandido, já está morto já, ele morreu. Aí eu falei, cacilda. Aí eu liguei pro batalhão vir para prender os caras. Veio uma patrulha, encostou, eu vi isso. Alguém puxou a carteira, o escuro, ex-policial, mostrou. Deve ter dito, estamos aqui numa ação, no levantamento, papapá e tal. Tinha uma carteira na mão, de ex-policial. Carteira não devolvida. Aí a patrulha foi embora. Aí eu liguei de novo, mandei você, manda um patão ir lá correndo. Quando chegou o patão, o cara chegou de sirene e tal, os caras foram embora. Tal. Tudo bem. Aí eu começo a tomar cuidado. Aí daqui a pouco eu chego em casa, um dia, eu tinha colocado uma porta de aço, era um corredor, a minha porta era mais nos fundos, no fundo do corredor, tinha uma porta de madeira. Aí, intermédio, eu fui autorizado pelo Círio a botar uma porta de aço ali. Botei uma porta de aço ali, então, uma proteção melhor. Chego, boto a chave na porta de aço, o cilindro cai. Aí vai, toim! Eu me lembrei que o Gregório tinha me dito que ele era especialista em abrir qualquer tipo de fechadura, cofre, e sabia arrombar tudo. Eu me lembrei disso aí. Bateu na cabeça. Aí eu ia entrar, essa pessoa que me acompanha, não vai não. Então, me tirou. Então aí, vizinho também, não se abriga aqui em casa, não entra não. Aí eu chamei a patrulha da PM. Aí veio o cabo da patrulha. Eu não ia chegar, deixar o velho cabo entrar e o soldado eu ficar como oficial ali olhando, né? Aí eu entrei junto, contrariando a pessoa que me acompanhava. Entrei, 45 na mão, era a arma que eu sempre usava, oriunda ainda da Polícia Civil, tal. Tudo revirado, tal. Os armários, tudo. Foram atrás de valores que não encontraram e armas. Julgavam que eu tinha muitas armas. E realmente eu tinha na época, hoje eu não tenho mais. Aí, o que acontece? Aí eu vi, quem foi os dois? Aqueles que eu vi lá, na madrugada anterior, foi o PM, ex-PM bandido, e o José Carlos Gregório, é o especialista em arrombar. Eu falei, meu Deus do céu, tudo bem. E depois eu não tive mais essa missão, deixei rolar, o Gregório foi preso, cumpriu parte da pena dele,
Até era um rapaz que, se ele tivesse seguido o lado bom, ele teria chegado a funções boas na vida dele. Não seguiu. Aí ele era empregado de uma empresa, de um pastor evangélico ali no subúrbio da Central, ali no Guadalupe. Aí eu tinha uma amizade por esse pastor e ele falou, poxa, eu estou preso, e falou no seu nome, te elogiou muito, que você era um cara, um policial decente, que não tinha corrupção consigo, aquela coisa toda. O Gregório me elogiando. Foi partido do marginal, do peso dele. Isso é legal, o cara me elogiar, que eu era um cara correto. Que bom. Poxa, agora é o seguinte, ele está com liberdade condicional, aquela coisa toda, já cumpriu uma parte da pena dele, e eu dei um emprego para ele aqui na minha empresa. Quem leva o dinheiro da empresa para depositar no banco é ele que faz o depósito. Uma vez até, ele foi depositar num banco lá, daqui a pouco a polícia cerca para prender o Gregório, porque ele estava com uma valise, foi depositar o dinheiro, pensou que ele ainda estava para soltar o banco, ele foi depositar, aí eu tive que ir lá, a pessoa para soltar, assim, interessante. Fui lá para soltar o Gregório. Aí então, ele tinha se endireitado, ou pelo menos eu entendo que ele tinha, que esse pastor, ele me assegurou que ele estava seguindo uma vida reta, aquela coisa toda, mas passou daí uns meses e tal, eu lendo no jornal, vi que entupiram o Gregório de tiro lá em Niterói. Aí morreu. Mas o Gregório, ele foi preso. E me parece até que ele estava se regenerando. Parece que estava se regenerando. Mas tinha os karmas, né? Tinha os karmas da vida. Tinha as contas para pagar.